Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num documento que, vamos combinar, é quase um mapa do tesouro, ou um campo minado, dependendo de como se olha, a CLT. Com certeza. E o nosso foco aqui vai ser bem específico, o capítulo 2º, da duração do trabalho. A missão é tentar ir além do pode ou não pode, sabe? Uhum. É entender a filosofia por trás dessas regras, a tensão que existe entre proteger quem trabalha e a busca por flexibilidade que a economia moderna exige. É quase decifrar as regras do jogo do tempo no trabalho. Pois é, e essa tensão que você falou é assim o fio condutor de tudo. Esses artigos não são letras frias numa página. Não mesmo. Eles são o resultado de décadas de debates, de embates sociais, econômicos. De um lado, você tem aquele princípio de que o tempo de vida de uma pessoa não pode ser só trabalho. Claro. E do outro, a realidade de que diferentes setores, diferentes funções pedem modelos diferentes. O que a gente vai ver é um sistema com uma regra central forte, mas cercado de exceções, de acordos, de regimes especiais. Perfeito. Então vamos começar por essa regra central, o pilar de tudo. O artigo 58, que estabelece a jornada de 8 horas diárias. Essa é a base. A base de tudo. Mas a prática já começa com uma certa flexibilização, famosa tolerância de 5 minutos na entrada e na saída. Parece um detalhe, mas já mostra a lei tentando não ser tão rígida, né? Exato. É o reconhecimento de que, sei lá, um semáforo fechado acontece. Mas a grande polêmica do artigo 58 hoje está no parágrafo 2º, o que aboliu as chamadas horas in itinere. Ah, sim. Ele diz que o tempo de deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa não conta como jornada, mesmo que a empresa dê o transporte. E essa mudança, nossa, não foi pequena. Não mesmo. Essa foi uma das alterações mais debatidas da reforma trabalhista. Por que ela foi tão impactante? Porque ela redefiniu o conceito-chave de tempo à disposição do empregador. Pensa só, para empresas do agronegócio, mineração, grandes obras... Lugares remotos. Exato. Lugares de difícil acesso. Para elas, isso significou um corte de custos brutal. Antes, aquele tempo no ônibus fretado era trabalho. Entendi. Já para os sindicatos e trabalhadores, foi uma perda clara. A mudança na lei foi o campo de batalha onde essa disputa econômica se resolveu, pelo menos do ponto de vista legal. Fica muito claro como uma única linha num texto legal tem um impacto econômico gigantesco. Total. Agora, ok, definido o início e o fim da jornada, o que acontece quando o trabalho se estende? Aí a gente entra no território das horas extras, regido pelo artigo 59. A regra básica todo mundo conhece. Sim, o adicional. Acréscimo de até 2 horas diárias, com pagamento no mínimo 50% superior. Pois é, o adicional de 50% é a compensação financeira pelo tempo a mais de vida que você dedica ao trabalho. Mas o mais interessante do artigo 59, para mim, nem é o pagamento. É? São as alternativas a ele. É aqui que a ideia de flexibilidade entra com tudo, através dos regimes de compensação, o famoso banco de horas, e a lei cria uma espécie de hierarquia de negociação. Hierarquia? Como assim? Pense em 3 níveis. O nível mais alto, o mais amplo, é o banco de horas negociado por acordo ou convenção coletiva, com o sindicato na mesa. Certo. Nesse caso, a empresa tem até 1 ano para compensar as horas extras com folgas. É um prazo bem longo, dá muito fôlego para a gestão. Ok, esse é o modelo mais clássico. Mas a reforma trabalhista mexeu nisso, permitindo acordos mais diretos, não foi? Exato, aí a gente desce para os outros níveis. O segundo é o acordo individual por escrito entre empresa e empregado. Aí o prazo para compensar já cai para 6 meses. 6 meses. E tem o terceiro nível, que é o mais flexível de todos, a compensação dentro do mesmo mês. Nesse caso, o acordo pode ser individual e até tácito, combinado informalmente, sem papel assinado. O que a gente vê é uma transferência de poder de negociação que antes era coletivo para o individual. Exatamente. E essa transferência não enfraquece a posição de quem trabalha. Numa negociação 1 a 1, a balança pende muito mais para o lado da empresa. Essa é precisamente a crítica central a essa flexibilização. A defesa da mudança diz que ela dá mais agilidade, que permite arranjos bons para os 2 lados sem a burocracia do sindicato. Uhum.
A crítica aponta para a vulnerabilidade do trabalhador que pode se sentir pressionado a aceitar. Para mitigar um pouco isso, a lei tem uma trava de segurança no parágrafo 3º. Se o contrato acaba, todas as horas do banco têm que ser pagas com adicional. Ah, bom. Sem isso, o banco de horas poderia virar uma armadilha, um crédito que nunca se recebe. Faz sentido. Essa estrutura de 8 horas é o modelo clássico, mas a realidade do trabalho hoje é muito mais fragmentada. Como a CLT lida com quem não se encaixa nisso? Tipo, quem trabalha em tempo parcial? A lei tenta criar um modelo proporcional. Lá no artigo 58A, ela define 2 cenários. O primeiro, para jornadas de até 30 horas semanais, é mais rígido. Não pode fazer hora extra. Pacote fechado. Isso, um pacote fechado. O segundo, para jornadas de até 26 horas semanais, permite um pouco mais de jogo, autorizando até 6 horas extras por semana. A lógica é que o salário é proporcional. E uma mudança importante foi garantir que as férias seguissem a regra geral de 30 dias. E saindo do tempo parcial, vamos para um outro regime que é super comum, mas que por muito tempo viveu numa espécie de limbo jurídico. A escala 12/36. Exatamente. Uma prática consagrada em hospitais, portarias, indústrias, que a lei, no artigo 59A, finalmente oficializou. E pode ser feita por um simples acordo individual escrito. Certo. Mas aqui tem um daqueles detalhes que fazem toda a diferença. O parágrafo único desse artigo é uma pequena revolução. E o que ele diz? Ele estabelece que a remuneração mensal de quem trabalha em 12/36 já inclui o pagamento do descanso semanal e dos feriados. Espera aí. É isso mesmo. Na prática, se a escala de um vigilante, por exemplo, cai num feriado de Natal, ele não vai receber um pagamento extra por aquele dia. Uau! A lei presume que as 36 horas de descanso que ele vai ter depois já são a compensação. Isso é surpreendente. É mais um exemplo daquela tensão que a gente falou no início. A lei formaliza uma prática para dar segurança, mas ao mesmo tempo remove um direito que, em outras escalas, seria garantido. Perfeita definição. É um trade-off. E a discussão sobre tempo não é só sobre quanto se trabalha, mas também sobre quando se para. A proteção ao descanso é um pilar da CLT. Certo. Tem o descanso entre um dia e outro, o da semana e a pausa durante o expediente. Isso. O artigo 66 fala do intervalo interjornada, no mínimo 11 horas de descanso entre o fim de um dia e o começo do outro. É a proteção biológica. O direito ao sono. Exato. O artigo 67 garante o descanso semanal de 24 horas, de preferência aos domingos. A proteção social. E o 71 trata do intervalo intrajornada, a famosa pausa para o almoço. E aqui também tivemos mudanças importantes, principalmente sobre o que acontece quando a empresa não dá essa pausa direito. Sim, a mudança foi sutil no texto, mas com um impacto financeiro enorme. A regra é: acima de 6 horas de trabalho, o intervalo é de no mínimo 1 hora. Se a empresa descumpre. Libera o funcionário só por 40 minutos, por exemplo. Isso. A punição mudou. Antes, a empresa pagava a hora inteira como extra. Agora, com o novo parágrafo 4º, paga só o tempo que foi suprimido. No nosso exemplo, 20 minutos, com um adicional de 50%. E mais, esse pagamento virou indenizatório, não salarial. Não reflete mais em FGTS, férias. Na prática, ficou mais barato para a empresa descumprir a regra do intervalo. Exatamente. A intenção declarada foi reduzir o litígio. Mas o efeito prático foi esse. A lei ainda tem umas pautas específicas, como no artigo 72, que garante 10 minutos a cada 90 para atividades de digitação. Um resquício da era da mecanografia. Totalmente, mas que se aplica a muita coisa hoje. É um nível de detalhe impressionante. Agora, vamos para condições ainda mais específicas. Quem troca o dia pela noite? O que a CLT diz sobre o trabalho noturno? O artigo 73 cria um microsistema de proteção. Primeiro, define o horário, das 10 da noite às 5 da manhã. Segundo, o adicional noturno de, no mínimo, 20%. Certo. Mas o ponto mais fascinante é o terceiro, a hora noturna reduzida.
Espere, a hora noturna tem menos de 60 minutos? Essa é uma daquelas regras que parece lenda urbana, mas está na lei. Tá lá com todas as letras. O parágrafo 1º do artigo 73 diz que a hora noturna é computada como tendo 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, no relógio, a pessoa trabalha 7 horas, mas para fins de pagamento é como se tivesse trabalhado 8. Tanto o adicional quanto a hora reduzida partem do mesmo princípio, que é um reconhecimento de que trabalhar à noite impõe um desgaste físico e psicológico maior. e essa ideia de compensar o desgaste nos leva direto para outra área. O trabalho em condições insalubres. A regra geral no artigo 60 é bem protetiva. Quase proíbe hora extra. Sim, a regra padrão é que, para prorrogar a jornada em ambiente insalubre, a empresa precisa de uma licença prévia do Ministério do Trabalho. É uma barreira sanitária. Para evitar a exposição excessiva. Exato. Só que aqui vemos de novo uma exceção que confirma a regra da flexibilidade. O parágrafo único, que foi adicionado na reforma, dispensa dessa licença prévia a jornada 12/36. E qual a lógica por trás disso? Parece contraditório permitir uma jornada longa num ambiente insalubre sem uma licença especial. A lógica do legislador é que o longo período de descanso, às 36 horas, já seria por si só uma medida que compensa o desgaste da exposição prolongada. Novamente, é a tensão em jogo. É fascinante como, depois de criar todo esse sistema de regras, a própria CLT, no artigo 62, diz: ok, nada disso se aplica para algumas pessoas. Quem são esses excluídos? São 3 grupos principais. O primeiro é o dos trabalhadores externos, cuja atividade impede fixar um horário. Pensa num representante comercial que monta a própria rota. Impossível controlar. Isso. O segundo, e mais polêmico, é o dos cargos de gestão. Gerentes, diretores, chefes de departamento. A ideia é que eles têm autonomia, poder, não se submetem a ponto. E o terceiro grupo é mais recente, ligado às novas tecnologias. Sim, os empregados em teletrabalho que atuam por produção ou tarefa. Se o contrato não é sobre as horas que a pessoa fica online, mas sobre as entregas que ela faz, a lei entende que o controle de tempo não faz sentido. Mas no caso dos gerentes, tem um detalhe crucial. A regra dos 40%, certo? Isso parece uma tentativa de evitar fraudes, mas não é comum ver empresas dando o título de coordenador só para fugir do controle de ponto, sem pagar um salário compatível. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. O parágrafo único do artigo 62 exige que o salário do cargo de gestão seja, no mínimo, 40% superior ao do cargo efetivo. O critério objetivo. É o critério objetivo que a lei criou para diferenciar um gestor de verdade de uma fraude. Mas, sim, a atribuição de títulos sem a autonomia e a remuneração correspondentes é uma das áreas mais cinzentas e litigiosas do direito do trabalho. É a tentativa de usar a exceção para burlar a regra. Então, para amarrar tudo isso, a gente percorreu a jornada padrão, as flexibilizações via banco de horas, os regimes especiais, a importância dos descansos e as regras para condições atípicas. O que essa jornada toda nos mostra? Mostra que a gente está vivendo o auge daquele conflito que você mencionou no início. A estrutura da CLT sobre jornada é como uma cidade antiga com arranha-céus modernos sendo construídos no meio. Boa imagem. A base, com as 8 horas, os intervalos, o adicional noturno, é o pilar da proteção forjado no século XX. As adições mais recentes, como a flexibilização do banco de horas, a escala 12/36, as exceções para o teletrabalho, são as tentativas de adaptar essa estrutura a uma economia que opera 24/7. E de forma global e digital. Exato. A complexidade e as contradições que a gente viu são um reflexo direto dessa difícil convivência entre o modelo protetivo e a demanda por customização. Isso nos deixa com uma provocação para o futuro. O artigo 62 exclui do controle de jornada o teletrabalhador por produção. Com o trabalho remoto se tornando a norma para tantas funções e com ferramentas de gestão cada vez mais sofisticadas, a própria noção de tempo à disposição está em xeque. A reflexão que fica é:
Será que estamos caminhando para um futuro onde o trabalho não será mais medido em horas, mas puramente em resultados? E se for assim, como vamos garantir o direito fundamental à desconexão, ao descanso, no mundo onde o trabalho pode, teoricamente, nunca terminar? Essa é a fronteira que a legislação, e nós como sociedade, teremos que desbravar.